Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. A Voz de Deus está no ar, em edição especial na Semana de Finados. A morte e a vida são duas certezas da existência, dois parâmetros inseparáveis. No dado momento que a criança vem à existência, manifestando a plenitude da vida, ela entra em contagem regressiva do que o próximo passo é a morte. Não se sabe com certeza a quantidade de anos que cada um de nós viverá, mas se sabe com certeza que no tempo de Deus cada um de nós morrerá. No entanto, Deus não é tirano, não é malvado e não deseja que o homem morra para a morte, mas morra para a extensão da vida, para a consolidação da vida que Ele nos entregou ao virmos a existência. Ninguém existe para nunca mais subsistir, mas todos existem para eternamente viver. Nesse conflito de morte e de vida, batalhamos para manter nossa vida, para sermos saudáveis fisicamente, para prosperarmos em todos os níveis da existência temporária. No entanto, existe algo muito além de tudo isso, a vida eterna, a salvação, da qual todos nós temos esse desejo em comum. Como fazer, como obter, como ter a certeza, como estar com Deus, como viver eternamente. Assistir o programa seria uma boa opção, a fim de obter tais respostas e qualificar, dignificar e consolidar o projeto de Deus
para mim, para você e para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não saia daí, se mantenha aí. Com certeza, Jesus Cristo haverá de falar firme e forte ao seu coração, consolidando aquilo que Ele tem de melhor para a vida de cada um de nós. Um breve break e já retornamos já com a continuidade do A Voz de Deus de hoje. Deus o abençoe. Glória ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul. O melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo. Nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou. A qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Glória ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Morte e vida, duas certezas da existência. Vejamos o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A palavra de Deus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estabeleceu pela sua entrega e pelo sacrifício na cruz do Calvário a vitória sobre a morte. Ele prevaleceu sobre ela, fisicamente morreu, espiritualmente manteve-se vivo, alcançando o poder divino na sua soberania enquanto Deus, para desfazer as obras da morte, aniquilando pelo seu sacrifício o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A única certeza que temos na vida presente é que dentro desse tempo de vida está estabelecido num dado momento viermos a morrer. No entanto, a morte física não necessariamente indica a morte eterna. A vida após a morte, e vida para mim, vida para você, vida em abundância. O Evangelho de João, capítulo 10, Jesus também disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância. A abundância de vida é toda a qualidade da vida posterior à vida que estamos vivendo. Nesse local, onde muitos já não fazem mais parte desse âmbito
terrestre, natural, dessa vida a qual estamos vivendo ainda. Muitos dos quais aqui estão na glória eterna, desfrutando da continuidade da vida com Deus. A morte não é o fim, é a extensão de tudo aquilo que Deus começou na eternidade. Se a vida começou na eternidade, a morte não finda a eternidade. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É vida de Deus para as nossas vidas. A leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 57, diz: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há muitos vivos que estão mortos e muitos mortos que estão vivos. Nesse ambiente, nesse local, muitas pessoas que já faleceram levaram consigo princípios de vida fundamentais para alcançarem a eternidade. Pessoas que já morreram no plano físico, mas estão muito vivos espiritualmente, pois guardaram a palavra de Deus. Guardaram os princípios da palavra de Deus. Viveram segundo os modos, caráter e a verdade do cristianismo. Há muitas pessoas de valor aqui representadas. Pessoas que deixaram valores exatamente possíveis de nós vivermos e qualificarmos nossas vidas. No entanto, há muitos vivos que estão mortos, porque não enterraram ainda dentro de si o ódio, a mágoa, a falta de perdão, o ressentimento, a inveja e muitos outros sentimentos que brotam e produzem dentro da vida desses vivos a morte. Por isso afirmei sem dúvidas que há muitos vivos mortos e muitos mortos vivos. O que levou Jesus a vencer a morte, porque a carta de Coríntios diz: tragada foi a morte pela vitória. E o que levou Jesus a obter vitória sobre a morte é que dentro dele a vida se manteve e subsistiu pelos princípios de Deus, arraigados, aplanados e manifestos através dele. Não temos como morrer espiritualmente se vivermos segundo os padrões espirituais, e aí sim iremos consolidar a vida eterna, que é a expectativa de todos nós após a vida terrena, física e limitada cronologicamente. Será que tem alguma coisa que deveria ter morrido que ainda não morreu dentro de você? Para que você obtenha a vida eterna, você precisa matar dentro de você tudo aquilo que quer aniquilar a sua vida existencial para sempre. Ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória consolidada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso está reservado para mim e para você, a fim de que ambos venhamos a viver a vida eterna, a vida abundante de Deus para cada um de nós.
Um dos sentimentos que afligem nossas vidas em relação à morte é a saudade. A saudade que temos dos entes queridos, dos amigos, das pessoas que muito representaram enquanto em vida coisas magníficas, valores e princípios que marcaram a nossa história. Temos saudades dessas pessoas e aquilo que elas deixaram por história para as nossas vidas faz com que nós venhamos a estabelecer em nós princípios maravilhosos para prosseguirmos vivendo. No entanto, alguém morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e não é para nós uma saudade, mas uma evidência de que está vivo e no meio de nós habita. Jesus Cristo de Nazaré, ao morrer e terceiro dia ressuscitar, se mantém vivo no meio de nós, e a sua morte venceu a morte. A morte não conseguiu segurar Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no Evangelho de João, o capítulo 11, Jesus chegou depois de 4 dias ao sepulcro onde Lázaro estava entregue. Jesus mandou que tirasse a pedra do sepulcro e o chamou pelo nome. E Lázaro apareceu ressurreto. No entanto, apesar de Lázaro ter ressurgido dentre os mortos, voltou a morrer de novo e não ressuscitou novamente. Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, ao morrer, no terceiro dia e não no quarto, ressurgiu. E vivo está no meio de nós, operando poderes, maravilhas e colocando a sua vida na nossa vida, fazendo assim que tenhamos vida sobre vida e naturalmente vida em abundância. É esta verdade consolidada num Deus vivo que nos leva a ter a convicção que a morte física não é a morte final, mas a certeza de que a morte física é a continuidade da eternidade que se deu quando fomos paridos. Que esta fé, que essa convicção, que essa certeza fortaleça a nossa história e não tenhamos medo de morrer. Existem pessoas que têm medo de morrer e elas têm medo de morrer justamente porque não sabem para onde vão. Se nós tivéssemos a convicção que somente o Espírito Santo nos dá, da onde haveremos de morar, viver e estar, não teríamos tanto medo da morte. Não passo aqui a ideia de que queremos morrer cedo, mas que independente do tempo que vamos morrer, afinal de contas o dia da morte é um mistério somente revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, independente do dia que isso aconteça, no que se diz respeito à morte física, a convicção de estar com Deus é um prazer imensurável. Pense nisso e com certeza você terá mais conforto para se manter vivo e continuar vivendo, independente de fisicamente estar respirando ou não. A vida de Deus para nós eternamente. Amém.
Mateus capítulo 10, versículos 39 e 40 diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A convicção da vida eterna, da superação da morte, se dá pelo fato de receber Jesus, de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A perda total da vida se dá pela ausência de Cristo na vida daqueles. É muito importante parar para ouvir e aceitar aquilo que se ouve. É muito importante se desenvolver em fé, a fim de obter os princípios da vida eterna oriundos na palavra de Deus. A leitura de Mateus ressalta aquilo que o próprio Cristo estava a dizer aos seus discípulos, que aqueles que recebessem os seus discípulos, a ele receberiam, e consequentemente receberiam aquele a qual o enviou. Mas quem perder a sua vida e entregá-la a Cristo, achá-la. Em Deus, com Deus, por Deus e para com Deus, muitas coisas é perder para ganhar. A vida entregue a Deus é o ganho da eternidade em vida, que somente esse Deus Todo-Poderoso pode nos conceder. Você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Isso não é uma proposta eminentemente religiosa, mas é um critério fundamentalmente eterno, oriundo dos céus, para estabelecer em você o propósito de vida divino, quando da vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, a fim de todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não quer dar fim na sua vida, dentre os finados, é tempo de você, em vida, optar em Cristo para dar continuidade a tudo quanto Ele tem para você. Pense nisso. Deus quer abençoar a sua vida sobremaneira e Deus seja louvado. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região, agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Romanos capítulo 6, versículos 8 e 9 diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Jesus Cristo morreu a nossa morte, para que nele tivéssemos vida. A morte não mais terá domínio sobre nós, porque o pecado não mais tem domínio sobre nós. Porque uma vez que aceitamos a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador, não vivemos mais no pecado.
Então, somos livres da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque já não estais mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então o pecado não mais terá domínio sobre nós. Se estamos com Cristo e em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E foi esse amor que desfez as obras maléficas, que desfez as obras das trevas, que desfez os princípios da morte e consolidou a vida eterna para que todos nós, sem exceção, viéssemos a viver. Ele morreu a nossa morte para que tenhamos a sua vida. E é na vida de Deus que nós iremos prosseguir aqui ou acolá. Nosso programa encerra nessa edição especial da Semana de Finados, levando você a uma meditação daquilo que Deus tem para nós, aqui e no futuro. Que Deus o abençoe sobremaneira e até a próxima edição.